Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, com o objetivo de contribuir com a sua mente, performance e gestão da tua carreira. O meu propósito é esse, estar presente na sua vida, trazendo um pouco daquilo que eu acredito, pratico, pessoas que fazem a diferença na minha vida, que influenciam os meus resultados e que eu tenho a oportunidade de conviver, aprender e estar no dia a dia. O convidado de hoje, Flávio Maneira, uma pessoa muito especial. Olha, gente, eu me preparei tanto aqui, porque eu pensei, como vou receber esse cara tão inteligente, um cara que estuda a neurociência com tanta precisão, né? E que eu admiro bastante. Ele que, além de estudioso, aplica a neurociência, é professor da Santa Casa, idealizador do Brain Talks, executivo do setor de saúde há mais de 20 anos. A gente se conheceu por causa do meu esposo, né? Nós vamos contar um pouquinho, mas Flávio, se apresenta aí, conta um pouquinho mais para a gente sobre quem você é, o que você faz hoje e um pouquinho da sua jornada de trabalho, de vida e de tanta entrega para a neurociência. Pô, Fê, antes de me apresentar, eu quero te parabenizar e agradecer. Eu acho que o que tu faz é muito interessante. O fato de você compartilhar conteúdo, né, com diversos conteúdos diferentes, com o público aí, sei lá, né, a gente sempre fala do nosso propósito, eu tenho muito claro ele, mas eu acho que o teu propósito fica muito personificado através das suas ações, do que você faz, né? Então você é genuína e autêntica, isso é muito legal. E a tua humildade, né? Eu acho que quando a pessoa é humilde, me ganha, não tem jeito, né? Eu venho lá de um contexto muito humilde também, então nunca vou deixar de esquecer de onde que eu vim, das minhas origens, né? Então, obrigado, parabéns pelo teu projeto, o podcast, vai ser um grande prazer estar aqui. É o que você falou, sou super simples. eu sempre falo assim, ó, quem é o Flávio? Uma mente inquieta, eu sou muito inquieto, eu sou um eterno desafiador da obsolescência. Eu acho que a obsolescência é o que te paralisa, quando você se torna obsoleto, não dá. Vivo em movimento, sempre fui assim. E sou muito curioso, né? Então eu sou um cara extremamente curioso. Tem uma palavra que eu descobri que chama inteléquia. Quando eu descobri essa palavra, ela significou muito para mim. Inteléquia é transformar real o que é potencial. O que é potencial? A gente, né? O ser humano, de uma forma geral. Só que ele desconhece toda a sua potencialidade. Então eu falo assim, qual que é a palavra que você gosta? Eu gosto de inteléquia. Transformar real o que é potencial. O que é potencial? A gente. Só que a gente geralmente só é colocado ao nível de potência de acordo com os desafios, de acordo com o desconforto, de acordo com a dor. Aquela máxima que a gente ouve, né? Não é amor e dor. Geralmente é pela dor, né? Mas eu sou isso. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu sou um cara que trabalho com futuro, gosto muito de estudar futuro, gosto muito de gente, porque a única coisa que vai ressignificar ou entregar valor de qualquer produto ou serviço é gente, né? E gosto muito de neurociência. A neurociência entrou na minha vida sob a perspectiva da doença. Pois é, fala um pouquinho mais sobre isso. Por que você foi estudar neurociência? Ou melhor, um pouquinho antes, o que é neurociência? Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui nunca tenham escutado esse termo e o porquê ele é tão importante para a gestão da nossa vida e carreira. Legal. Neurociência nada mais. E as pessoas, você foi muito feliz com a sua pergunta, né? E antes de falar, explicar, neurociência, está aqui, ó, tatuado. O cérebro do futuro. Então, o cérebro, o encéfalo normal, e aqui a gente já vai ter chip. Logo, já tem, né? Isso aqui, para mim, tá para sempre. Neurociência nada mais é do que o estudo do funcionamento cerebral. Em via de regra, até bem pouco tempo atrás, a gente estudava cérebro morto. Aí eu estou falando de algumas décadas, o que é pouco para a medicina. E há pouco tempo, a gente estuda cérebro vivo, impulsionado pelas tecnologias de imageamento cerebral. Então, a tecnologia veio, ela trouxe mais precisão, então a gente consegue estudar cérebro vivo. Em outras palavras, a gente estuda comportamento. Então, a gente consegue colocar imagens, consegue fazer vários estudos que são mais conclusivos da neurociência para a gente estudar comportamento, estudar memória, estudar tomada de decisão, estudar sistema emocional. Então, embora pareça ser complexo, é muito complexo, mas o papel, em especial o meu, da neurociência e de várias pessoas aí que eu admiro e gosto e sigo, assim como você, é decodificar isso e fazer com que se torne aplicável. Porque aquilo, né, Fê? Conhecimento. Legal, a diferença entre saber o bolo, a receita do bolo e saber fazer o bolo. Na verdade, é legal saber os dois. Você tem que saber a receita do bolo, mas tem que saber fazer o bolo. Então, entre o conhecimento tácito, declaratório e o incorporado e o aplicado.
Então, é um caminho aí. E eu acho que a neurociência, não dá mais para a gente não aplicar a neurociência nos contextos pessoais. Ou seja, você entender como o teu cérebro funciona vai fazer você tomar melhores decisões. Comunicação, para mim, é aquilo que eu falo, não dá para desconectar a comunicação num contexto geral, que é aquilo que eu falo, da hora que a gente nasce até a hora que a gente daqui vai para algum lugar ou não vai mais pertencer a esse plano, a gente se comunica. A gente é um sistema informacional. E o cérebro é um sistema informacional. De uma forma para encerrar, explicar, mas o cérebro, encéfalo é o correto, tá? A gente fala cérebro popularmente. Mas a gente recebe informação do meio e do corpo. Então, do meio aonde que eu estou, meus órgãos dos sentidos estão o tempo todo recebendo informação, estímulos. Ele processa essas informações e reage a elas. E do teu corpo também. Logo, internamente, como você cuida do teu corpo, o que você pensa, tuas crenças, a tua formação familiar, existe todo um caminho de desenvolvimento cerebral por idade, que anda de mão dada com a psicologia. Eu sempre falo, a psicologia não compete, nunca competiu com a neurociência. Muito pelo contrário, a psicologia é o maior apoiador da neurociência, porque ela se coopera, andam de mãos dadas, né? Então, entender tudo isso, um psicólogo, estudar neurociência... Na verdade, lá na pós da Santa Casa, o que a gente tem bastante psicólogo fazendo a pós. O que eu vejo, a Carla, a coordenação e os professores, a gente vê com muito bons olhos. Né? Porque a gente vê, caramba, está trazendo base fundamentada para falar alguma coisa. Né? Então, eu acho que neurociência, estudar o seu cérebro não é desejável. Eu sempre falo o seguinte, não é desejável conhecer você sobre a perspectiva do cérebro. É fundamental para você operar melhor nesse mundo que a gente vive. E passa a ser um instrumento utilizado nos treinos em diversas áreas. Todas, né? Nas vendas, no comportamento, no desenvolvimento emocional, em todas as áreas, nos hábitos, na performance. Você fala uma frase muito interessante que é: não existe performance na vida profissional se não existe performance na vida pessoal. E eu trago muito isso, né? Eu falo sobre mente, sobre performance, gestão da carreira, resultado, como os comportamentos transformam os nossos resultados. O que você quer dizer com essa frase de não existir performance na vida profissional se não existe na vida pessoal? A gente é educado... não intencionalmente, né, mas se a gente pensar na evolução, né, e aí tudo que eu falo sempre tem 3 blocos. A antropologia, ou seja, como a gente funciona independente de uma influência social, né, sociologia. Então, a antropologia, o que é comum em qualquer homem e mulher, biologicamente falando. Depois a gente entra a sociedade, que impõe um monte de regras, tabus, etc., e vai formando o nosso psique. E depois o individual, que aí entra o olhar, a luz da neurociência. Então, eu sempre trabalho com essas 3 perspectivas. O que a gente, durante muito tempo, por que eu falo isso? Durante muito tempo, a gente acha que a gente tem decisões dicotômicas ou de é isso ou aquilo. E, na verdade, não é. Né? Não é entre preto e branco, tem 50 tons de cinza. Então, assim, não é preto e branco, tem muito cinza, é muito cinzenta a área. E a gente tende a acreditar que o nosso pensamento é linear, quando, na verdade, ele é não linear. Ele é sistêmico, totalmente sistêmico. Uma coisa interpreta na outra. E aí existem 3 blocos. A inconsciência, que é grande parte, a pré-consciência ou subconsciência, que é uma pequena parte, e a consciência, que é uma fração de segundo. É uma pequena película, uma faísca que passa ali, que é a consciência. Então, grande parte do que navega, do que funciona, está no sistema inconsciente e depois uma parte vai para a pré-consciência. Quando eu falo isso, é muito importante a pessoa entender que não tem o cérebro dela, por isso que eu gosto de fazer essa introdução, não tem o cérebro dela pessoal e profissional, tem o cérebro dela. Antigamente, na década de 80, 90, agora melhorou muito, mas falavam assim, dentro das organizações, né, falavam assim, a pessoa ia trabalhar, né, o trabalhador chegava para trabalhar no horário, né, que para mim, depois vamos falar sobre produtividade, essa questão de horário, que para mim é uma falácia. Então, chegava para trabalhar e falava assim, aqui no trabalho deixa o problema de casa em casa. E quando a pessoa chegava em casa, né, a família falava, aqui é hora de jantar, tal, eu não quero que você traga o problema do trabalho. A minha pergunta para vocês, ouvintes da Fê, né, e para vocês aqui dá para fazer isso? Não. É lógico que não. Lógico. Nunca deu. E nem nunca vai dar. Então, o teu cérebro é um cérebro só. Não existe o cérebro. E aí, você entender que as decisões que você faz
na tua vida pessoal, e a Organização da Saúde é muito clara, a OMS, já desde 2002. Se você pegar o que é estilo de vida saudável, provado, a gente sabe, né, que é dormir bem, do ponto de vista de memória, é uma das coisas mais importantes para a preservação do cérebro, da memória, que é o que nos define, né, também, é dormir bem, ter uma qualidade do sono. Como que está a qualidade do sono da população? Terrível. Se eu entrar em dados aqui, é terrível, assustador. Então, o primeiro é dormir. Segundo, é comer bem do ponto de vista nutricional. Como que está a alimentação do mundo, do planeta? Então, nem vamos entrar, porque aí tem que fazer 4 podcasts para a gente discutir esse conteúdo. Depois é manter o cérebro com estímulos, estudar. Agora a gente fala, né? Há pouco tempo, agora que fala lifelong learning, não dá para parar de estudar, mas nunca deu. As pessoas que nunca pararam de estudar, ou que se mantêm com um update constante, atualizados, elas vão ficar sempre competitivas. Elas sempre vão ter uma vantagem competitiva diante das outras, porque ela está com update constante, está mantendo o aprendizado constante. Está antenado, está estudando. A gente tem uma educação que preparou a gente para competências que funcionavam no passado, não para competências ou desafios que estão vindo daqui a 10, 20 anos para o futuro. Por isso que a gente está agora, a gente está no meio do jogo. E eu falo uma coisa, Fê, que é o seguinte, a nossa empregabilidade ou desejabilidade, ela está intimamente ligada com a nossa raridade. O quão raro você é para fazer o que você faz. E isso em qualquer coisa. É para o empreendedor, é para o funcionário que trabalha numa empresa, é para qualquer um. Então, e aí, é aquilo que eu percebi há um bom tempo. As pessoas, primeiro, desconhecem sobre cérebro, minimamente, desconhecem sobre... Então, são 4 coisas. Então, voltando no estilo, e tem uma quinta. Então, sono, alimentação, aprendizado, atividade física. As pessoas, cada mais sedentários, surgem cada vez mais sedentários. Então, é atividade física. E, por fim, respiração. Você pode chamar isso de meditação, você pode chamar isso de mindfulness, não importa. Mas consciência de oxigenação cerebral, né, de oxigenação do corpo todo, ela vai fazer você ter um estado presente um pouco maior, contemplar um pouco o momento. Então, é ter consciência, não precisa ser sempre que a gente não tem. Mas, de vez em quando, pensar que você está respirando é o princípio básico da nossa vida, é o oxigênio. Então, respirar. Se você consegue ter essa clareza, você já vai ter uma vida diferente da maioria. Tem um estudo em Harvard que chamou muita atenção de um grupo de vendedores que ele mediu performance. E ele dividiu em 3 blocos. 70, 20, 10. 10% do universo de 100%, 10% dessas pessoas, desse grupo, era muito performático. Muito performático. Eles performavam acima da média. Quando você vai entender o braço do estudo e ver um pouquinho, deixa eu estudar esses 10% que fazem o que 90% não faz. Quando você vai estudar essas pessoas, o que elas fazem? Tudo isso que eu falei. São pessoas que na vida pessoal comem melhor do ponto de vista nutricional, fazem atividade física, não negociam, isso é negociável, cara. Vai todo dia. Tá chovendo, tá frio, vai acordar e vai treinar. Não ficar final de semana no Netflix com pipoca e guaraná, nada contra quem fizer isso, mas não pode fazer isso sempre. Eu também faço, mas não pode fazer todo final de semana. Enfim, se comunicam muito bem. E olha isso, comunicação, deixa claro o que é comunicação. Comunicação não é só o que é verbalizado. Na verdade, o que é verbalizado não é o mais importante na comunicação. É consciência corporal, é adaptação de mensagem, não é falar, a gente tem uma cultura que fala assim, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Está errado. Como que você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado? O outro é o outro, não é você. Você tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como você. Tirando o respeito à educação, que é universal. Agora, como que eu vou tratar a Fernanda se eu tenho um objetivo com você? Eu tenho que estudar você, eu tenho que entender você, ver seus comportamentos. E aí, quando eu for tratar ou conversar com você, eu tenho que tratar de acordo com você. Por que a gente tem uma sintonia? Eu estou na minha natureza, você também. Isso é muito legal. Porque, às vezes, eu adequo. Adaptação de mensagem de comunicação é fundamental. Então, por exemplo, nada é mais incômodo do que alguém que fala muito pausado, muito baixinho, muito devagar, numa energia mais flat. Se você fosse assim, e eu estivesse na minha natureza, você ia ficar extremamente incomodado e eu também. Por quê? Como se fosse uma estação de rádio que não tem sintonia. E as pessoas não percebem isso. Por exemplo, eu estou na minha natureza porque eu sei que a nossa natureza é muito parecida. Isso aí. Você é um modo ativo, você é alfa. Em não verbal a gente tem uma escala chamada alfa. Você é uma mulher alfa. Tem um monte de coisa.
Pronto, eu não preciso me adaptar. Agora, às vezes eu vou conversar com uma pessoa, ou eu vou com um cliente, ou eu vou com qualquer coisa, que a pessoa não tem a mesma comunicação que eu. Eu estudo ela, entendo a comunicação dela, o que eu vou fazer? Eu vou, maneira, baixa a bola, mais calmo, porque essa pessoa está numa energia mais, não é mais baixa, mas é diferente da sua. Né? Que é como se fosse... Sim, ok. Então, nesses 10%, essas pessoas performam assim, elas entregam... Elas comunicam melhor, elas têm hábitos mais saudáveis, elas têm mais conhecimento sobre o setor que elas atuam. E assim, até bem pouco tempo atrás, Fê, fazer o básico bem feito, você já estava acima da média, porque a média estava tão ruim que as pessoas que faziam o básico bem feito já ultrapassavam a média. Pós-pandemia, e quando eu falo básico bem feito, é em qualquer, num restaurante, é em qualquer trabalho, tá? A pessoa fazia o básico bem feito e já falava, caramba, porque as pessoas não fazem nem o básico bem feito. Pós-pandemia, a régua subiu, a economia está mudando, está tudo mudando, e com uma velocidade muito rápida. Qual é essa tua visão pós-pandemia? Eu acho que ela é bem importante de ser aprofundada aqui. Como você vê ser humano, trabalho, performance? Mudou completamente. Isso ia acontecer, ela só acelerou. Isso. Essa mudança do hibridizado, desse mundo que a gente vive, que está tudo junto e misturado, não tem mais diferença do on e do off. Na verdade, você tem que ter o digital skills, que eu chamo, né? Isso está incorporado já. Isso ia acontecer, ela acelerou. Ela acelerou e eu acho que ela trouxe... Eu sempre falo que a vida tem os pessimistas, tem os realistas e os positivos, os otimistas, perdão. Eu gosto de ficar entre o realista e o otimista, tá? Eu tento não olhar tanto também só o pessimismo, embora é importante você ter esse olhar também. Mas eu entendo que essa pandemia, ela ressignificou a percepção de valor. E o que é isso? Entregar valor, em outras palavras, entregar valor de verdade vai estar mais desafiador e está mais difícil. Então, não adianta hoje o profissional fazer o básico bem feito. Não adianta, ele não vai ser suficiente para atingir qualquer público e setor. Ele tem que fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais primeiro, você sai de uma análise macro para micro. Aí tem que estudar gestão. Se a gente pegar a origem da gestão, e as pessoas não estudam, isso me incomoda muito, fala assim, galera, me explica o que é gestão. Se a pessoa não leu o Peter Drucker, se ela não conhece Peter Drucker, já tem um grande problema de gestão. Porque tem vários, tá? Eu tenho vários gurus de gestão, mas vamos lá, eu falo assim, ó, as pessoas têm um modelo tradicional de falar assim, eu quero fazer um MBA, quero fazer uma pós. Você tem internet? Tem um celular na mão? Você tem um lugar que você consegue ficar calmo? Tenho. Não precisa. Se você fizer a tua jornada de conhecimento, fizer mas é disciplina. Você vai fazer o teu quadro ali, vai falar uma vez por mês. Uma vez por mês não, perdão. Uma vez por dia. Se você dedicar uma hora, um mês, esse vai ser o mês 1 vai ser de quem? Do Peter Drucker. Todo dia eu vou estudar Peter Drucker 1 hora. Olha que dica. Depois, no mês 2, eu vou estudar Peter Senge. No mês 4, eu vou estudar Mitzberg. No mês 5, eu vou estudar Christensen. Aí, se você pegar esses caras que traduzem para mim o que é gestão, porque eles dedicaram a vida para falar sobre isso, putz, você não precisa fazer MBA porque você vai ter o maior conhecimento de qualquer melhor MBA em business do mundo. Só que as pessoas não sabem. Você fala assim, quem que é Mitzberg? O que é teoria? Alvin Toffler, né, famosíssimo, que todo mundo conhece aquele coach dele lá, né, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem aprender, serão aqueles que não sabem desaprender, reaprender. É uma frase famosa e ele tem um artigo famoso chamado A Terceira Onda. Infelizmente, ele faleceu em 2016, se eu não me engano. Mas tem que estudar esses caras que são as bases. É a mesma coisa marketing. Desculpa. Marketing. Legal. O marketing se transformou completamente. Se tu pegar as bases do marketing, são a mesma. O AIDA, Fê, agora eu vou juntar em cérebro. O AIDA é atenção, interesse, desejo e ação, que é o funil de vendas ou o funil para tomada de decisão. É de William, esqueci o sobrenome dele que é complicado, é de 1928. Essa teoria é de 1928 do AIDA. Se usa hoje para qualquer produto de marketing, para qualquer coisa. Que é exatamente esse caminho, quando você vai estudar cérebro e junta. Como que o cérebro, o sistema atencional supervisor que a gente tem, é muito rápido, eu preciso de segundos para chamar a atenção. Quando eu faço com esse mecanismo, seja através de produtos, através de cores, né, lembra dos estímulos, tudo isso é muito pensado. Por quê? Porque eu tenho menos de 3 segundos para chamar o A. Depois do A, eu tenho que ser interessante. Aí começa a entrar a cognição. Então, a atenção me chamou. Legal, a ida. E interesse. Eu vou ler. Destrave a sua vida e saia do rascunho.
Quem se conectar com isso, porque é lógico que isso foi pensado num público específico, já aumentou o interesse. Desejo, a pessoa vai pegar teu livro e ela vai ler alguma coisa. Aqui já entra um desejo, já foi o A e o I. Então, o A é inconsciente, o A. O A depende desse design que foi construído, baseado no público. Então, o público que cor mais chama a atenção de quem vai comprar esse livro? Eu vou botar 2 cores quentes, que é vermelho e laranja. Legal, vou botar... Eu gosto do cinza. Aliás, eu gostei. Aí eu coloco o cinza. Né? Então, do ponto de vista do A, matou. Legal, agora vamos para o I, de interesse. Destrave tua vida, gostei, me conectou com a tua persona. Legal, agora vamos para o D. O D, eu vou ler. Transforma, aí já entra para um estágio mais cognitivo. Tive o desejo. Atenção, interesse e desejabilidade aumentou. Agora eu vou para a ação que eu vou lá e vou comprar. Muito bom. Isso é para tudo. Para tudo. Porque o AIDA, ele faz uma coisa que ele faz o caminho. Primeira coisa, a atenção é o precursor de tudo. A atenção é o precursor de tudo, porque a atenção vai trazer foco, que vai trazer aprendizado. Não tem aprendizado, mudança de comportamento, melhoria emocional se você não tiver a atenção. E a atenção, Fê, ela conecta com o que a gente chama de funções executivas, que são na parte dorsolateral e pré-frontal, a parte da frente do cérebro. Que são 3, memória operacional, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Essas 3 palavrinhas é o que o nosso córtex pré-frontal faz com uma maestria muito grande. E cada coisinha dessa é um turbilhão de coisas que faz. Então é muito interessante quando você começa a estudar isso, porque você sabe, caramba, você cai menos em armadilha, você vai estudar com mais eficiência, você vai cuidar mais do seu corpo, enfim, você vai... Não tem como não virar os 10%. Muito bom, muito bom. Hábitos essenciais, né? Para quem quer, como a gente estava falando, inspirado na tua frase, a performance profissional e a performance pessoal, né? Como somos uma única pessoa. Isso aí, isso faz toda a diferença. Falamos de hábitos e enquanto você falava, eu pensava como o Flávio faz a gestão do conhecimento dele, cruzando tudo isso que ele traz de aprendizado. Você tem uma jornada de carreira assim admirável, Obrigado. né? Como você conduz, né? Eu sei que é inegociável para você diariamente estudar, é inegociável. Você estuda todo santo dia, você é uma pessoa de hábitos, eu te acompanho, né? Você traz aquilo que eu valorizo muito, eu enxergo em você a ordem que eu trouxe no livro do comportamento, conhecimento, relacionamentos, resultado. Né? Eu acredito que é a nossa atitude, que é o nosso posicionamento, que é a nossa entrada em ação, que são todos os nossos hábitos com aquilo que nós aprendemos e com as relações que construímos, que vão nos levar para o caminho que a gente deseja. Como você faz a gestão de tudo isso? Como você planeja a tua jornada? Como é tudo isso na tua vida? Legal, excelente pergunta. Eu sempre falo que produtividade, para mim, é a hora que você acorda, até a hora que você... A tua agenda, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, considerando a qualidade do teu sono, como eu disse. Então, há bastante tempo, quando era jovem ainda, eu ganhei do meu tio uma agenda. E meu tio foi um cara que sempre me estimulou a estudar. E aí ele me deu uma agenda e falou assim, olha moleque, nem trabalhava já no posto de gasolina. Aí ele me deu uma agenda e ninguém entendia isso, né? Então eu pegava aquela agenda e eu criei um hábito que é escrever tudo na agenda, tudo. Então eu escrevia a minha semana. Eu era jovem, nem tinha tanta... Trabalhava e estudava. Trabalhava pra caramba, já continuo trabalhando pra caramba. Eu trabalhava pra caramba, estudava, nadava, fazia 1000 coisas. Como qualquer um, como um adolescente. E aí, quando ele me deu a agenda, ele falou, cara, se você entender isso... Aliás, ele me fez 2 coisas. Ele me estimulou a entrar no boxe. Eu adoro boxe, adoro luta, adoro esporte. Então, ele me estimulou, ele me colocou no boxe, lá em Santos, na época. Me deu meu primeiro computador. Nunca esqueço, TK-85. Algumas pessoas vão lembrar disso. Mas... Aí, e aí, quando ele me deu a agenda, foi um divisor de águas. Porque o que eu fiz? Eu comecei a escrever na agenda as coisas que eu queria. Então, eu escrevia na agenda, eu acordava cedo, tudo. Então, eu precisava estudar porque eu era um aluno, sempre fui um aluno muito mediano. Eu não sou inteligente, eu sou esforçado, muito esforçado. Mas o meu QI é absolutamente normal. Aí eu escrevia tudo, fazia tudo, colocava tudo. Eu ia para um campeonato. Eu ia para o campeonato de natação, colocava como que estava meu tempo, o que eu tinha que fazer. Então, eu comecei a criar um hábito, Fê, e eu carreguei isso até hoje.
eu sou um guardião da minha agenda. E aí, na medida que você vai melhorando o teu entendimento da tua agenda, eu fui qualificando ela. Então, para mim, não importa só... E aí, aquilo de treinar o curto, médio e longa visão. Porque, assim, vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Quem que tem que ir no geriatra? A maioria das pessoas que vão no... Eu tenho vários amigos geriatras. A maioria das pessoas que vão no geriatra, elas vão no geriatra quando elas passam de 60, 70 anos. Então, não. Você tem que ir no geriatra quando você passar de 45. Entre 45 é a hora de ser no geriatra. Sabe por quê? Porque ninguém melhor do que o geriatra vai estudar o teu processo de envelhecimento celular. Então, ele que vai te preparar quando você tiver 45, como que você vai estar com 60, 70? Então, é antecipação de cenários. Então, é a mesma coisa. Pensa em vida. Eu falava assim, ó, um dia, eu dei aula, eu comecei a dar aula muito cedo. E eu falei assim, ó, um dia eu quero estar, antes dos meus 40 anos, eu quero dar aula numa bela instituição. Numa bela instituição em São Paulo. Eu coloquei isso como meta. Aí eu tinha 30 e poucos. Com 39 anos, eu comecei a dar aula na FGV, no MBA da FGV. Então, fiquei lá até 2018, saí por causa da Santa Casa, porque não dava mais, não tinha agenda. Mas, metas, a curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho muito claro isso tudo na agenda. O que eu quero daqui a 1 ano, o que eu quero daqui a 3, o que eu quero daqui a 5, o que eu quero daqui a 10. Então, hoje eu estou com 47, mas quando eu estava com 30, eu já escrevi como que eu quero estar com 50. E aí, é de um olhar bem holístico e sistêmico. E aí, aquilo que eu falo, para mim, eu sempre falo assim, Fê, o objeto mais fragilizante, um dos objetos mais fragilizantes que eu acho que é do ser humano é a dívida. Quando você está mal de grana, você toma más decisões. E a gente não tem uma saúde financeira saudável. As pessoas não sabem por quê? Porque a base da escola não ensina finanças. Por isso que está crescendo pra caramba finanças. Ninguém sabe cuidar de dinheiro. E a conta básica é nunca, né, gaste mais do que ganha. Só que tem uma economia ali, né, emocional forte para fazer com que você compre a cartão de... Ninguém faz conta. Cartão de crédito, 3 cartões de crédito. Mas se tu tiver com a vida de ponta cabeça financeira, tu vai tomar mais decisões. A maioria não sabe operar com dívida. Então, tenha muito claro aonde... E coloque finanças na tua vida, né? Tenha que ter base de... Quanto que você quer ganhar, meu amigo? O mundo vive, independente se é capitalismo, se é socialismo, se é comunismo, não importa. É dinheiro que move o mundo. Acabou. Então, tenha claro, cuide do seu dinheiro, meu amigo. Então, você sempre foi um cara que planejou, um cara que muito, trouxe visão para o teu dia a dia. Sabe que eu desenvolvi uma técnica? Eu vou mandar ela para você avaliar. Legal. Se chama técnica 3D, que é para destravar o emocional, despertar o potencial e tomar decisões estratégicas. Eu convido as pessoas na linha da vida, né, na linha do tempo, a acessarem as informações que são do subconsciente, né, as suas experiências, as suas vivências, as suas crenças, os seus medos, a exercitarem 3 coisas que eu considero essenciais no destrave, que é o perdoar. Tá. Resolve isso, meu. Perdoar, tem que limpar. Você precisa se tem algum problema mal resolvido, Você precisa compreender, você precisa aceitar o que é imutável na tua vida. E que exige de você autorresponsabilidade para fazer os movimentos necessários para aprender a lidar e mudar o cenário que você não está satisfeito, que depende de você. Então, o perdão, a aceitação e os aprendizados. Nós temos o direito de errar, nós sermos rápidos em corrigir e aprender. Aprendo, faço, realizo. Limpo, crio os espaços, me torno protagonista. Né? Quando eu destravo, eu não estou repetindo e nem estou repelindo. Eu estou me conhecendo, me fortalecendo e tomando as rédeas, né? Assumindo. Então, quando eu consigo fazer essa ressignificação de crenças, de emoções, de experiências, de traumas, eu consigo instalar novas crenças no meu mindset, de quem eu sou, do que eu posso, do que eu mereço, porque eu acredito na importância das afirmações positivas, da visualização, do ensaio mental, e que tudo isso fortalece o nosso novo estado, né? Eu acredito que se você só instala novas memórias, você só tem novas memórias quando você instala memórias mais fortes, né? Então, a técnica é justamente limpei e instalo. E quando eu instalo, eu preciso fazer isso que o Flávio fazia desde os 16 anos. Eu visualizo aquilo que eu quero.
No detalhe, eu acredito muito no estudo, né, que foi feito das 15 leis do triunfo, de que você visualiza, você intenciona, você primeiro começa na mente o teu resultado, né? Tenho o trabalho, tenho a ação, tenho o estudo, tenho a dedicação, mas precisa ter a visão. É fundamental isso que você falou. A minha casa, há muito tempo eu trabalho... Quando você vai estudar sistema visual, do ponto de vista de estímulo e o que ele faz no cérebro, é muito interessante. Existe uma diferença muito grande, tudo isso que você falou, de você ter isso no campo visual, ou seja, faça Canvas. Eu sou pirado com Canvas. Pirado. Então, folha A1 grande, né? Coloca os box lá. Por exemplo, empreendedorismo, não dá para não dá para a pessoa não conhecer o Business Model Generation do Alexander Ostenwalder. Tem que conhecer. Estudar empreendedorismo, a base é esse livro, que são 9 box, custo, né? Segmentação de cliente, atividade-chave, proposta de valor, são 9 box ali. É a forma hoje como você... Porque empreender são várias disciplinas, na verdade, juntos entre um macro tema. É Canvas. Então, você coloca esse Canvas na tua parede, aonde você vê isso o tempo todo. Não pode ser no teu computador, não pode ser na gaveta, não pode ser numa folha pequena, não pode ser no caderno. Tem que ser, eu sugiro, que o campo visual seja grande, muito claro. O Kanban, né? Não precisa nem falar nada. Quando você pensa no Kanban, as pessoas que usam conseguem ter mais ações do que as que não usam. Então, é o plano de ação ou 5W2H, não adianta nada ele ficar aí no papel ou no teu celular. Ah, mas eu funciono. E uma outra inverdade que tem, viu, Fê? Desculpa. Uma outra inverdade que tem é que a gente é o que a gente acha que é. Você não é o que você acha que é. Essa foi a dor mais forte que eu tive de comunicação estudando. Você não é o que... Ah, mas eu sou assim, assado, assado. Então, só que se o meio não te percebe assim, assado, assado, você não é assim, assado, assado. Então, você é o que o meio te percebe, não o que você acha que é. E existe uma discrepância muito grande nisso, porque você fala assim... E a gente, nós somos... Embora a gente tenha a nossa espinha dorsal, a gente se comporta de acordo com contexto e circunstância em meios diferentes. Então, você, né, quando eu vejo você com a tua família, linda, com o teu marido fazendo esporte, super legal, sempre com energia legal, tal, você tem um comportamento ali, né, de se divertindo, tal. Quando você está aqui comigo num ambiente de conteúdo, fazendo perguntas, você tem outro comportamento. Se você vai para um outro contexto, você vai ter outro comportamento. Então, na verdade, a gente não é uma definição, é muito complexo o ser humano. Então, é importante porque as pessoas desconhecem a autopercepção dela diante com quem elas convivem. Então, eu sempre falo uma atividade assim, eu falo assim, você não é o que você acha que é, você é o que é percebido pelo meio. E o que você é percebido pelo meio é como você se comunica. O nosso cérebro tem um padrão e a gente tem um padrão de comportamento. Se eu ficar com a Fê um mês observando a Fê, 24 horas te vendo, legal, eu vou determinar o teu padrão. Quando eu mapeio esse padrão, se eu sei o teu padrão, eu sei como acionar ele. Porque eu determinei teu padrão. Estilo de roupas que tu mais usa, cores de roupas que tu mais usa, trejeitos que tu faz, tudo que você se comunica, a forma como que você fala. O pensamento nada mais é do que uma externalização, a fala nada mais é do que uma externalização do pensamento. Você vai saber se a pessoa é mais objetiva, se ela tem um racional começo, meio e fim, se ela é mais prolixa. Você vai fazer o padrão. Quando você entende o padrão das pessoas, eu tenho tatuado aqui uma chave, né? Eu sou todo tatuado, por causa do acidente de moto, eu comecei a me tatuar, não parei mais. Tem uma chave. Por que eu tenho uma chave na perna? Porque eu aprendi... Eu sempre gostei de pessoas difíceis. Sempre gostei. Quanto mais difícil era, mais eu queria. Falava, essa pessoa é difícil. E eu lidei muito com a classe médica, né? Até hoje eu lido. Não que eles sejam difíceis, mas tem alguns que são. Aí eu falava, aquele lá vai ser difícil, difícil, difícil. Eu falei, então é ele que eu quero. Porque eu sempre falo o seguinte... A pessoa pode ser a mais fechada, a mais difícil do mundo. Você tem uma chave que abre essa pessoa. Você tem que achar a chave que abre essa pessoa. E a resposta disso está na comunicação. Inclusive, principalmente não verbal. Então, é sobre observar, né? Observar. É observar. Mas você acredita nisso, da visualização, de você enxergar, o resultado começar na mente antes. Total. Que a gente... projeta, né? Projeta e as nossas intenções, né? Elas favorecem as nossas ações, né? Então, quando você, de fato, tem clareza, quando você
dá o comando para sua mente daquilo que você realmente quer viver, sentir. Começa onde? Começa no pensamento, que gera o sentimento, que influencia a ação. E se repetidas vezes, se você torna isso hábito, né? Se você tem disciplina sobre aquilo que você programa diariamente, que é o objetivo da técnica, a tendência de você manter o foco, de você agir, de você não... como é... Não retroceder, talvez. E de não fazer as coisas. Tipo, eu me comprometi a ter esta performance, eu me comprometi a esses movimentos. Por quê? Porque tem algo maior, tem um objetivo maior, tem uma visão, tem uma realização, tem uma recompensa planejada. E tudo começa a tomar forma, né? A intenção, ela tem poder, a energia tem poder, né? Desde que as ações estejam alinhadas com isso, né? Desde que o teu discurso... né? Além do teu discurso, teu exemplo, porque é sobre consistência, congruência, sim. Sobre tudo. Coerência, sim. Isso, coerência. Mas então isso tudo faz toda a diferença e você concorda com isso. Quando você falava do Canvas, o meu mapa de vida é impresso, eu mando imprimir na livraria. É isso aí. É colorido, tem vida, eu enxergo, eu sei, eu sinto através das imagens como se eu estivesse vivendo aquilo já. Em outras palavras, né, em neurociência, a gente está falando a mesma coisa que você está falando, mas a gente está falando de neuroplasticidade intencional. Pronto. E eu vou te pedir outro conceito. E a gente está falando de... porque provavelmente, né, você encontra várias pessoas, assim como eu, a gente tem grande parte das pessoas que fazem tudo isso, projeta, tal, mas não muda, não vai para ação. Porque para mudar um hábito, o que é determinante na mudança de um hábito, Fê, é o ambiente. Você nunca vai conseguir mudar um hábito se você não mudar o ambiente. Por isso que as pessoas não conseguem. Porque ela não muda o ambiente. Então, falar assim, eu quero ter o hábito de aprender. Legal. Se você ficar no mesmo ambiente que você está, você não vai mudar o hábito de nada. De comer, de aprender, de treinar, de qualquer coisa. Então, a gente tem primeiro um desconhecimento de que... Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada intenção ou intensidade emocional. Se não tiver... A pessoa que vai para a ação é o quão tá a polaridade dessa intensidade emocional. Quanto mais te incomodar, emocionalmente falando, mais você vai para a ação. Quanto menos te incomodar, menos você vai. Isso é muito individual, porque o repertório, o teu repertório, a tua experiência... Em neurociência a gente estuda hoje, a coisa que mais estuda é a rede neural, conectoma. Conectoma é o caminho neural. A gente tem 8 bilhões de pessoas quase no mundo. Tem 8 bilhões de conectomas diferentes. Não tem uma pessoa igual a outra. Porque são redes neurais. A tua experiência é tua experiência. E isso é muito legal porque é o preconceito. Então, por exemplo, eu cheguei aqui no podcast, conheci tua equipe. A primeira, quando me vê, tem 2 veículos. Lembra que eu falei que a gente é um sistema informacional? A pessoa que me vê a primeira vez, na verdade qualquer um, tá? O preconceito é um sistema de defesa cerebral. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Preconceito. Quando eu preconceituo alguém, né, de forma inconsciente começa, depois vai para subconsciente e chega na consciência. Eu gostei fui com a cara dela ou não. E olha que louco, a gente tem... Aí, puta, é outro papo porque vai para vieses, que são vários vieses que a gente tem e a gente não vai conseguir se livrar dele. A gente consegue diminuir, mas se livrar não. Então, quando você viu a primeira vez, então a tua equipe, né, a Dai chegou, me viu. Legal. Quando eu entro... Primeiro sistema informacional que recebe uma pessoa é o olfato. São vários, tá? Então, é o meu biotipo, é o timbre de voz. Eu estou informando aqui. É o olfato. O olfato para a mulher ele é mais preciso do que para o homem, porque é uma questão de seleção natural. Se eu tivesse doente, já é um menoszinho que está ali. Aí tudo informa. Se a pessoa teve uma experiência negativa na infância, com algo parecido comigo, seja timbre de voz, seja meu biotipo, tatuagem, qualquer coisa. Então, vamos imaginar que uma pessoa que está nos ouvindo teve uma briga traumática na escola com uma pessoa que tem a entonação de voz, ou na faculdade, a entonação de voz fala muito parecido comigo, a voz é muito parecida, porque a pessoa só está ouvindo, ouve quem está vendo. Legal. Aí ela viu o podcast, viu o Flávio Maneira lá, ou com você, falou, eu não fui muito com a cara desse cara. Por quê? O nosso cérebro, ele separa das experiências negativas que a gente teve com algo similar ao que você está vendo no presente momento.
Isso é preconceito. Então, se eu briguei com alguém, eu tive um trauma muito grande, psicológico, emocionalmente, com alguém que é algo que é parecido, ele já vai falar para você assim, ele te elimina no estágio subconsciente, já fala assim, sai fora que é roubada para não cometer o mesmo erro. Ele não sabe, o nosso cérebro, Fê, ele faz um monte de coisa que a gente nem imagina, que mais ferra a gente do que ajuda. Porque a gente sempre pensa do cérebro do ponto de vista performático. Só que o cérebro, ele não é tão inteligente também como a gente acha que ele é. Ele é uma evolução, o mesmo cérebro do Sapiens é o nosso. Então, o sistema emocional, que eu gosto muito de entrar em Damásio, neurobiologia das emoções, aliás, mandei uma mensagem para ele recentemente. Neurobiologia, para mim, todo mundo tem que conhecer Damásio, tem que estudar Damásio, e assim, digite aí, Damásio, Antônio Damásio. Um velhinho fofo que sabe muito sobre o sistema emocional. Ele tem uma bíblia, né? Tem. E aí, quando você vai estudar emoção, é muito além do que saber dos sentimentos básicos que a gente fala, né? Que é o quê? Amor, medo, felicidade, nojo, surpresa. É muito além. Você tem, a biologia das emoções é muito complexa. E é tudo estímulo. Então, estudar a emoção começa a ter do alimento. Dependendo do que a gente comeu hoje, você vai ter um sistema emocional que vai alterar o teu humor, a tua linha de pico e vale de humor. Que é aquilo que eu falo, o pico e vale de humor, você tem que ter ali um grau assim. Se vai para o pico, uma euforia muito grande, ou cai muito grande, aí já tem que procurar um especialista, você sabe melhor do que eu, que pode ser uma bipolaridade, pode ser alguma coisa, alguma doença. Que eu sempre trago isso para a mesa, gente. Precisa ficar atento, porque... Cada macaco no seu galho, eu sempre falo. Porque às vezes a pessoa fala comigo, eu falo, não, cara, você vai procurar uma psicóloga, ou você vai procurar um médico, ou você vai isso. Agora todo mundo vem querer PNL. Isso. O bendito PNL que eu não aguento mais. Não, Flávio, eu quero estudar PNL. Eu falei, pra quê? Em vez de estudar PNL, cara, porque tem um monte de coisa infundada em PNL, vai estudar neurociência e comunicação, por favor. Você tocou num ponto aqui que eu quero só resgatar, que são os hábitos e o ambiente. Presta atenção, quem está nos ouvindo nisso. De acordo com a escolha, de acordo com o teu objetivo de vida e de carreira, as coisas que você quer realizar, sim, você vai ter que fazer escolhas. Sim. Você vai ter perdas, você vai ter dor, vai ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Isso tem que estar claro. Que recompensa eu quero, que eu preciso abrir mão. E eu não sei por onde você indicaria as pessoas, né, no processo de transformação, mas nos últimos 5 anos, para mim, 1º de setembro de 2016. Foi o teu ponto de virada. Ponto de virada. Eu sempre cuidei da saúde, eu sempre fui tranquila, nunca fui obesa, nunca fui, né? Sim. Mas o meu ponto de virada foi ali, com uma mudança de hábito profunda em relação ao esporte. E que entramos em conjunto, eu e o Isaac, ele foi fazer Ironman, e a irmã dele estava passando, não sei se eu te contei isso, que a irmã dele morreu de um tumor no cérebro. Uhum. Glioblastoma? Isso. É um tipo de glioma, E ali foi um momento bem importante, que a gente parou e começou o movimento... A repensar. Fazer mais ainda, cuidar ainda mais. E depois ele mesmo passou por um problema de saúde, e ainda bem que nós estávamos fazendo isso, porque foi por causa disso, eu acredito que deu tudo certo. Mas quando você escolhe o esporte, eu vejo um caminho, uma via de movimento... Muito forte, porque ele te dá disciplina. Ele te dá disciplina. E algumas enzimas só são acionadas através do esporte, não tem outra. Não tem algumas questões hormonais e químicas que acontecem no cérebro, noradrenérgicas, enfim, tem uma química que acontece que só é acionada quem faz atividade física. Se tu não faz, tu não vai acionar nunca. E aí, uma coisa muito interessante, porque quando você começa com o esporte, você pode envolver uma competição ou algo... Ou de forma assim, você faz... Se você está movimentando, você começa a prestar atenção naquilo que você está comendo, porque senão você não vai movimentar. Aí você começa a colocar na tua jornada de manhã, na tua rotina matinal, aí você vai prestar atenção na hora que você vai dormir. Aí, se você está atrelado a uma competição, você vai ter que se preparar para aquele dia. Aí você vai abrir mão, muitas vezes, de fazer coisas que são nocivas para o teu cérebro, para a tua vida, para a tua família. Perfeito. Né? Então, eu sempre digo, se você tiver que escolher
começar por um ponto. O meu exemplo, né, não é regra, procure o seu Sim, médico, lógico. mas ter começado com o esporte como um ponto eixo e um movimento que cabia na minha vida, né? Não é faço o que o Flávio faz, o que a Fer faz, mas o movimento gera movimento e vai trazendo outras oportunidades e você vai precisando de outras coisas, mas você faz escolhas. Às vezes você não vai num jantar com um amigo. Isso. Ou vai saber comer. E vai fazer isso. Vai na festa de crianças. Mas eu digo, até você conseguir fazer a virada, evite, para não cair na tentação, porque o hábito ele só instala depois da repetição, né? E não se engane, hábito é só depois que você tem aquilo dentro de você, na minha visão. Sim, né? Incorporado. Isso aí, muito bom. Posso fazer mais uma perguntinha? Vamos. Bora lá, então. Então, você concorda aí comigo dos hábitos do esporte que fazem parte. Você falou também de crenças, eu queria... Esse é bem pessoal, assim. Porque as pessoas que estão conectadas comigo, em muitos momentos, trazem isso. O medo, as crenças, o emocional, sabe? Os mesmos resultados, do mesmo jeito, se questionando. O medo já te paralisou? Opa, várias vezes. E o medo, na verdade, o medo é um baita de um sentimento, né? Na verdade, o medo é o estímulo básico da sobrevivência. A gente só está aqui por causa do medo. Ele paralisa, ele impulsiona. Isso. A questão é exatamente o que você falou. É o quão... O medo ele é fantástico. É que nem o estresse, é que nem o cortisol. A gente infelizmente, Fê, a gente depositou, às vezes, significados para as palavras e isso faz com que a gente tome contextos emocionais diferentes. Que nem cortisol, a mesma coisa. Cortisol é ótimo. Excesso de cortisol é mal. É que nem água. A água é ótima. Excesso de água faz mal. É que nem tudo. Qual que é o ponto máximo do corpo? Homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Quanto mais eu tiver equilibrado, melhor eu vou tomar decisões. Melhor eu vou funcionar, melhor eu vou me organizar. Então, a busca do equilíbrio, que é desde sempre, né? O que o homem quer? O homem no sentido, né, da palavra. Quer equilíbrio. A gente quer equilíbrio. Em tudo, né? Balance entre vida pessoal e profissional, entre amor, tudo. Todo mundo quer equilíbrio. O medo, eu acho ele essencial. Eu acho que ele tem que ser conhecido. Eu acho que ele tem que ser evitado, dependendo do lugar, e eu acho que ele evitado, dependendo do contexto e circunstância, e ele tem que ser enfrentado. Então, depende muito de cada um. Vou dar um exemplo, tá? Eu não gosto de falar de mim, mas eu tive um acidente de moto feio que eu quase morri. Então, eu estava saindo eu trabalhava na Novartis na época, estava voltando para São Paulo, para Santos, morava em Santos. Na estrada, veio um carro, tinha uma moto, estava pagando a moto, estava começando a ganhar dinheiro. Ainda falta ganhar muito dinheiro, mas eu estava começando a ganhar dinheiro. Aí eu estava na estrada, vieram 2 caras numa moto para me assaltar e eu reagi. Deram 5 tiros, em movimento. Um pegou em cima do tanque na minha perna, um pegou no meu ombro. Enfim, 5 tiros. Um pegou só. Quando eu senti, eu diminuí, bateram em mim, me quebraram inteiro, me deixaram desacordado na Imigrantes, pegaram a arma, botaram na minha nuca e deram 3 tiros do lado do meu ouvido, com o pé na minha cabeça e na grama. E um deles só lembro dessa frase, um gritando, não faz, e o outro, não faz não mata. E o outro falou, vou fazer esse filho da mãe, né? E deu 3 tiros do lado da orelha. Eu lembro, né, que eu acordei depois de alguns segundos. Isso, para mim, foi uma eternidade, mas foram segundos. Quando eu acordei, com uma formiga andando aqui, eu falei, caramba, eu acho que A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, olha que loucura como que é o sistema nosso, né? Veio o filme O Sexto Sentido. Quem viu esse filme, tem uma cena que o menino vê um adolescente andando no quarto, que ele tá com a cabeça, que ele deu um tiro na cabeça. Então veio essa cena, eu falei, eles deram um tiro na minha cabeça, agora eu vou saber o que eu vou fazer, porque eu tô morto. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu coloquei a mão para ver se minha cabeça estava aqui, arrombada ou não. Falei, não, acho que não. Aí eu fui tendo consciência corporal, meu corpo começou a tremer, e aí eu fui levantar. Quando eu fui levantar que veio a dor, tava com costela quebrada, tava todo ensanguentado, tava todo ferrado. Eles tiraram tudo de mim, me deixaram de calça jeans e camiseta. Não vi tirarem nada. Relógio, levaram tudo. No meio de Imigrantes. Quando eu fui andar no meio dessa estrada, ainda quase fui atropelado, porque eu parecia um mendigo, né? Tava todo ferrado, ensanguentado, e os carros passando, isso era 6 e pouco da manhã. Um carro de uma empresa lá que me viu e me socorreu. Muito bem. Eu amo moto. Vim de moto aqui, aliás. Eu amo moto. Já passei muitos perrengues de moto. Eu amo moto, acabou.
Para algumas pessoas, da minha família ou para alguns amigos, falaram Você assim, não devia nunca mais tenha moto. No dia seguinte eu estava de moto, nunca fiquei sem moto. Aí depois eu estava em Santos, um carro freando, eu estava no sinal parado, veio um carro freando e bateu na minha perna, eu consegui levantar uma perna, a outra fez alavanca no carro, minha perna quebrou no meio, fratura exposta, usei 1 ano o Ilizarov. Ilizarov é a gaiola na perna. Fiquei 1 ano com a gaiola. Aí todo mundo, né, família, amigos, falaram assim, cara, que é isso? Para algumas pessoas isso podia, e não está certo e errado, esse medo podia bloquear a pessoa que gosta de moto, estou dando um exemplo, mas serve para qualquer coisa, de andar de moto. Eu não vou deixar de andar de moto porque eu gosto de moto. É o meu apelo emocional, é a minha negociação com medo. Eu ando com medo de moto em São Paulo, porque é uma capital que tem muito assalto? Ando. Então aí é negociar com medo. Então o teu emocional, o quanto que esse medo você vai negociar, isso serve para qualquer coisa, tá? Esse exemplo. É o quanto que você vai negociar com o teu medo, o quanto que você vai negociar no sentido, ou você vai diminuir ou você vai enfrentar. Eu acho que a gente... Agora tem uma coisa muito legal disso. Medo de falar em público, por exemplo. O terceiro medo da humanidade. Porque a gente quer ser aceito. Todo mundo está julgando você. Eu nunca tive problema de falar em público. Mas a maioria das pessoas tem. O que acontece quando a pessoa tem medo de falar em público? Primeiro, por que é o terceiro medo da humanidade? Porque você tem que ser aceito na tribo, na galera que está te vendo. E aí, o teu não verbal, o teu sistema emocional reage, vai suar a mão, você vai gaguejar, você vai tremer, você não vai lembrar de nada que você vai falar. Dá um caos total naquele primeiro, depois vai voltando, mas geralmente isso trava as pessoas. E aquilo que eu falo, Fê, comunicação é a core competence, é a principal competência do ser humano. E para você se comunicar bem, neurologicamente, isso também é negociável comigo. Eu leio todos os dias. Ler todos os dias faz uma estrutura, neurologicamente falando, um caminho cerebral é muito claro. O cérebro não nasceu para ler e para escrever. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida na primeira infância. O cérebro nasceu para falar. O da minha mãe, então, super desenvolvida para falar. Eu já não falo com a minha mãe tem uns 8 meses. Só ela fala. Eu consigo falar com a minha mãe. Aliás, se ela vier gravar o podcast, esse podcast começa em 2022 e termina em 2025. Com você. Você vai ter que ficar aqui. A minha mãe falar pra caramba, eu também, né? Mas vai falar assim, mas você é filho dela mesmo, né? Mas ler vai... Flávio, o que você quer deixar de recado? Leia todos os dias. Pronto. Leia todos os dias, porque o caminho neurológico é muito forte de leitura. Vai te dar repertório, vai te dar imaginação, vai estruturar teu pensamento, você vai conseguir falar melhor, 1000 coisas. O benefício da leitura é muito grande. Jogue xadrez, isso também é negociável. Eu tenho tatuado um cavalo, porque quando eu jogava, era por causa do cavalo que eu ganhava. Eu gosto do cavalo, é a única peça que pula. Mas jogue xadrez. Se você é criança, pai, etc., a primeira coisa que você faz é dar um tabuleiro de xadrez e um livro de xadrez para o teu filho aprender. Passou de 7 anos, já pode ensinar xadrez. 6, 7 anos. Vai ser o presente da Antônia idade. Nessa volta agora, então. Hã? Vai ser o presente da Antônia, o xadrez. Por favor, pode dar. Compra um livro e pode estimular. Cérebros de pessoas que jogam xadrez versus... Ela brinca quando tem nos hotéis, não chama fantástico, fantástico. E, por fim, repense seus hábitos, meu. Bota no papel os seus hábitos, que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Que eu acho muito legal. É tão fácil. Porque você fala assim, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é o que eu faço no meu trabalho. Primeira coisa, antes de mais nada, é um belo diagnóstico. Livre de autossabotagem. Não se autossabota, meu. Porque a sabotagem vem para o emocional. Não se autossabota. Então, diagnóstico. Tenha claro o teu diagnóstico do momento que você está agora. Você está com sobrepeso e te incomoda? Você está sem estudar e te incomoda? Você está com pouco dinheiro e te incomoda? Você tem que destravar? Você tem que sair do rascunho? Não, então, primeira coisa, meu, faz um belo diagnóstico livre de autossabotagem. Joga real contigo. Não dá para ficar se enganando a vida inteira. A verdade na mesa. Meu, sem baboseira, meu. Para. Não, que nem aquelas pessoas, né, que falam, quando você pergunta peso, né? Nunca falo peso real, né, meu? Caraca, meu, qual que é o problema? Uma coisa que a gente vê na era da internet, que eu também fico doente, né? As pessoas que colocam uma imagem que não são, o medo de lidar com a verdade, né? Caraca, meu, faz filtro do filtro. Teve uma pessoa que eu conheci, ela é outra pessoa quando eu conheci pessoalmente, porque eu falei, caramba, não é assim. Ela estava muito mais magra Era outra pessoa. Quando eu vi, eu falei, caramba, não é a mesma pessoa. Qual que é o problema, meu? Então vai, aí é aquilo. Se tem um problema, vai procurar uma ajuda psicológica. Você precisa disso, né? É isso aí. Ler xadrez, hábitos.
Isso. Então... E ação, né? Sim. E vai para ação. Com muita ação. Eu quero saber 2 dicas para fechar, então. Se você... O livro de neurociência que você indica, cara, se a pessoa só puder acessar um conteúdo, qual? O da Carla Tiepo, eu gosto, né? É uma viagem ao cérebro, a via rápida para entender a neurociência. O livro dela, que eu acho que está uma leitura que ela faz muito inteligentemente, ela fez uma história da neurociência, os capítulos do livro estão muito bem claros, e ela dá um olhar no final para onde vai a neurociência. Então, acho que é um livro fácil, tem muitos livros, tá? 100 bilhões de neurônios, o erro de Descartes, tem muitos livros, mas eu acho que princípios da neurociência, tem muita coisa. Mas eu acho que esse, para quem quer introduzir, quer conhecer um pouquinho, já é uma boa leitura para começar. Uma boa leitura para começar. E as tuas referências nesse tema? Putz, tem muito. Damasio, né? Gosto muito de Damasio. Ezequiel, Roberto Lente, Nicoleles, que é brasileiro, também gosto bastante. Tem vários, tem brasileiros e tem outros, né, fortes também fora. Mas eu diria que é que cada um tem uma área muito específica, viu? Sebastian Sung, que é um neurocientista japonês pouco conhecido, na verdade chinês pouco conhecido, que ele trabalha com conectoma. Tem muita gente boa. Mas assim, se eu puder dar uma recomendação, que a gente fala de emoção, que o papel da emoção está cada vez mais claro, é Damasio. Sem dúvida, sem dúvida. Tá, sei. E eu gostaria, para fechar, então, que você falasse do teu projeto, do Brain Talks, e agora vai ter TED também, né? Me conta um pouquinho mais para fechar e convida as pessoas, porque eu sei que vai ter evento. Legal. Isso, fica à vontade. Imagina, Fê, obrigado. Fica o convite para você também, se puder vir para São Paulo, será um prazer receber você. O Brain Talks ele nasceu em 2018, com o objetivo de levar a neurociência ao conhecimento de todos de uma forma simples, acessível, sem frescura, e a gente não quer um evento chato, a gente quer fazer um evento, uma experiência legal. Então, ele tem todo um contexto muito legal. Eu brinco, né? Ele é um tipo de um TED Talks da neurociência, porque são palestras de 20 minutos até 20 minutos. Então, eu sempre chamo 3 pessoas para palestrar. As pessoas chegam, o lugar é super legal, é um ambiente de coaprendizado, economia criativa, etc. Quem apoia ele, né, patrocina a Cal Coworking, que é um espaço que tem vários aqui em São Paulo. Então, o Brain Talks ele nasce com a proposta de neurociência, um evento que chega, a pessoa vai ter 3 palestras rápida, depois interação com o público, é intimista, não é para muita gente. Então, a gente coloca lá 60, 70 pessoas só. Eu gosto muito dos eventos menores, eu acho que conecta mais, porque o propósito dele, depois dessa... Dura 3 horinhas, 4 no máximo. Depois disso, a gente faz um ambiente de networking. Legal. Então, acabou, as 3 pessoas palestraram, a gente faz pergunta e resposta, depois é Heineken, depois é cerveja, patrocínio. Tem um ambiente lá, tipo uma festa, né? E as pessoas ficam conversando. Show de bola. Quem vai estar nessa edição? Nessa edição, o próximo vai ser dia 3 de setembro, um sábado, na parte da manhã até a hora do almoço. Vai palestrar a Rafaela Lopes, ela é diretora de RH da AstraZeneca. Uma mulher incrível que tem meu respeito e admiração. Tive a oportunidade de trabalhar com ela na Medtronic. Ela fez um projeto muito bacana de diversidade na AstraZeneca, com fundamento em neurociência, inclusive ganharam um prêmio lá, etc. Então vem a Rafaela Lopes. Vai vir o Michel, ele é um cara canadense que está no Brasil há 10 anos e ele criou um aplicativo de saúde mental. E esse aplicativo de saúde mental, ele vendeu para algumas empresas e fez um baita de um sucesso, com algoritmo, com inteligência artificial, etc., muito interessante. Fez tanto sucesso que a Gympass comprou. Ele fez uma venda bilionária para a Gympass. Então, ele vai contar essa história porque foi antes da pandemia isso. Ele já viu um cenário com relação à saúde mental, então um cara bem visionário. E é a primeira vez que eu vou palestrar. É o meu evento, mas todo mundo pede. Fala, Flávio, tu nunca palestrou no teu evento. É isso aí. Essa é a razão pela qual o Paulo Crepaldi, que é um cara também que eu recomendo que as pessoas conheçam, ele virou meu sócio no Brain Talks. Então, ele vai ser o Flávio, ele vai ser o mestre cerimônia, ele vai receber todo mundo e eu vou estar tranquilo para eu palestrar nesse evento. Para você poder palestrar. Então, todos convidados, eu não Obrigado. podia deixar de mencionar isso. E também quero deixar para colaborar aqui com quem está nos ouvindo um teste que eu desenvolvi que ajuda as pessoas a fazerem o diagnóstico, a entenderem aonde está a dor, a perceberem as verdades sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre as suas travas emocionais. Eu acredito que vai fazer a diferença nisso que você trouxe.
Quero te agradecer, Imagina, Flávio. eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa troca, de agregar valor aí para a minha audiência, para as pessoas que estão nos ouvindo. E o que precisar de mim, estou à disposição. Sempre precisar. Muito obrigada. Valeu. Então é isso aí, Valeu. gente. Até o próximo episódio.